Bom dia, família! Estamos de volta com mais um devocional e eu preciso já começar o nosso dia hoje, nosso devocional, com um alerta de polêmica, tá? De tempos em tempos a gente abrange alguns assuntos aqui em Provérbios que geram polêmica. Nós já falamos aqui, por exemplo, sobre disciplina de filhos, gera polêmica, né? Mas ocorre várias vezes em Provérbios. Nós vamos falar hoje também sobre mais um assunto polêmico que também ocorre várias vezes em Provérbios. Nós vamos ler um versículo, mas vou citar alguns outros para você ver que não é uma coisa que ocorre só uma vez. Hoje nós vamos falar sobre bebida alcoólica e como nós devemos lidar e compreender esse assunto, como nós devemos lidar e compreender com a bebida alcoólica. Já estamos no capítulo 20, vamos no versículo 1. Esse é um tema que nós não lidamos ainda, então vai ser bem interessante e bem importante a gente poder abordar ele e você poder ter uma compreensão de algumas coisas que a Bíblia fala a respeito da bebida alcoólica. Vamos lá? Capítulo 20, versículo 1 diz o seguinte, olha só. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Olha aqui. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, tem a ver com sabedoria, porque né, o livro de Provérbios é o livro de sabedoria. Sim, tem a ver com sabedoria, né? E sabedoria aplicada aqui especialmente a uma área que não somente é uma área, como é que eu vou dizer, popular, difundida e praticada hoje, mas era uma coisa popular, difundida e praticada na época, ok? Na época não havia ainda cerveja como a gente conhece hoje, mas o vinho era uma coisa muito, muito comum, né? Muito, muito utilizada. Jesus utilizou, Jesus bebeu vinho, Paulo, os apóstolos, né? Mas olha o que diz aqui: a sabedoria não é sábio deixar-se dominar por eles. Então já vamos falar sobre esse equilíbrio aqui. O vinho é zombador, a bebida fermentada provoca brigas e não é sábio deixar-se dominar por eles. Essa palavra dominar já aponta para aquilo que a Bíblia diz sobre a bebida. A Bíblia deixa claro exatamente o que está dizendo esse texto. Esse texto é uma encapsulação de um equilíbrio bíblico que a gente precisa ter. Primeiro, a bebida pode ser perigosa. Pode ser perigosa. Ela é um zombador e pode provocar brigas. Ela pode ser perigosa dependendo da tua personalidade, dependendo até em alguns casos de alguns fatores genéticos, tá? Não estou falando que é uma doença genética, não, mas algumas pessoas têm maior dificuldade do corpo processar o álcool por causa de algumas questões genéticas, tá? Alguns absorvem e processam o álcool com mais facilidade, outros com menos facilidade, ok? Então a bebida ela pode ser perigosa, ela depende muito de pessoa para pessoa. Personalidade, seu histórico, sua tendência, né, a ser impulsivo ou não impulsivo. Tem pessoas que são muito impulsivas, tem pessoas que são pouco impulsivas, né? Tudo isso vai causar uma variação. Então, a gente precisa entender. A bebida alcoólica pode ser perigosa, pode se tornar um zombador, pode se tornar, né, um causador de brigas. Muito fato, a gente sabe disso, você pode com certeza citar histórias, eu também posso citar histórias onde isso acontece, ok? O outro lado do equilíbrio não é sábio se deixar dominar por isso. A Bíblia não condena o consumo, apesar de que você possa ter na sua consciência um desejo de não consumir. Tudo certo, né? Mas biblicamente nós não podemos dizer que a Bíblia condena o consumo. A Bíblia condena o excesso, o vício, o ser dominado por isso. Então, preciso ter um cuidado. Cara, a Bíblia condena? Não, condena só o excesso, o vício e o ser dominado. Por outro lado, a Bíblia também deixa claro que é uma coisa perigosa. E eu preciso decidir como eu vou lidar com esse equilíbrio. Para algumas pessoas, a decisão mais fácil é simplesmente se abster. E muitos cristãos ao redor do mundo são abstêmios, né? Por quê? Porque é mais fácil lidar com isso. Se não me engano também, com a certeza disso, tem 99% de certeza que os muçulmanos também são abstêmios, tá? Por quê? Porque decidiram, cara, é mais fácil criar uma regra, dizer, cara, não põe na boca e daí você não tem que lidar com o problema, né? Você não precisa achar o equilíbrio, você simplesmente elimina isso da sua vida, cara, né? Mais um problema resolvido. Alguns cristãos decidem ser abstêmios e tá tudo bem, tá tudo certo, zero problema, né? É uma opção deles. Mas outros decidem não ser abstêmios 100%, mas buscar esse equilíbrio. Eu diria, se você consegue manter o equilíbrio, ok,
tudo certo, né? Se você não consegue manter o equilíbrio, você não consegue não se deixar ser dominado por ele, você deve então buscar ser abstêmio, que vai ser melhor para você, tá? Por quê? Porque vamos voltar para o nosso texto aqui. Porque o vinho é zombador. E a bebida fermentada provoca brigas. Ele é zombador. Zombador em que sentido? O vinho, você acha que você está usando ele e depois de um tempo, se você não cuidar, ele te usa. O vinho é zombador nesse sentido. Você pode ser uma pessoa muito inteligente, muito influente, muito poderosa, né? Mas você começa a usar o vinho, estou usando o vinho aqui como qualquer, como uma forma de me referir a qualquer bebida alcoólica, tá? Pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser uísque, pode ser o que você quiser aí, tá bom? A variedade de bebidas que existem hoje. Você começa a usar o vinho, começa a usar a bebida alcoólica, e se você não tiver limites, a bebida alcoólica te usa. E aí você é uma pessoa inteligente, uma pessoa influente, uma pessoa poderosa, uma pessoa equilibrada, começa a falar tanta besteira que as pessoas começam a olhar para você e desdenhar você, começam a olhar para você sem o mesmo respeito que tinham antes. Por quê? Porque o vinho literalmente zombou de você. O vinho fez de você um palhaço, fez de você um pateta, fez de você, né, uma pessoa que perdeu respeito porque se perdeu, né, no vinho. Cara, quantas vezes você já viu isso? Já deve ter visto isso, eu já vi isso 1 milhão de vezes, né? Já fui esse cara lá atrás, dos meus anos antes de Cristo, né, de ser o pateta que achava que estava arrasando. É mais ou menos essa ideia aqui, né? O vinho é zombador. E a bebida fermentada, diz o nosso texto, provoca brigas. Gente, quantas vezes você já não viu um bêbado querendo ser valentão, né? Querendo bater em todo mundo? Quantas vezes você já não viu, talvez não é nem um bêbado valentão, mas alguém que está sob a influência de algo falando uma coisa, porque perdeu o filtro, perdeu o senso social, falando uma coisa que não deveria ter falado, não deveria ter falado daquele jeito, falou, gerou uma briga danada, né? E no outro dia a turma lembra o que foi dito e você gerou um problemaço para você, porque você falou uma coisa que gerou uma briga. Então, pode ser a briga física, né, de sair o bêbado valentão, pode ser uma briga no sentido de você falar uma coisa, porque você perdeu o filtro, você não está mais equilibrando os seus pensamentos, a sua forma de falar, o seu jeito de falar, o seu momento de falar. Você está falando besteira, né? Literalmente, e gerando problemas, gerando brigas no ambiente familiar, no ambiente de amigos e assim por diante. Então, o vinho ele é zombador, ele pega você, você pensa que você está usando ele, ele usa você, se você não cuidar, né? E a bebida fermentada, ela pode provocar brigas, tanto físicas quanto brigas, né, emocionais e de palavras assim por diante. Então, não é sábio, por causa disso, não é sábio se deixar dominar por eles. Por quê? Porque você vai ser zombado pelo vinho e você vai gerar um monte de problema, de brigas. Então, não se deixe dominar pelo vinho. Esse é o ponto crucial e importante do nosso relacionamento com essa verdade da palavra de Deus, que nós não devemos nos deixar ser dominados por isso, né? Outro texto de Provérbios, vou passar aqui para frente um pouquinho, Provérbios 23, versículo 32, diz o seguinte, ó, que no fim, 23, 32 aqui, ó, no fim ele morde como serpente, o vinho, ó, aqui, ó. Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada, não se deixe atrair pelo vinho, quando ele está vermelho, cintila no copo, escorre suavemente. No fim, ele escorre suavemente, está cintilando no copo, coisa mais linda. Mas no fim ele morde como serpente, envenena como uma víbora. Por quê? Porque no fim, desculpa, vocês viram um recado aí da Julie na minha Bíblia, né? De vez em quando a Julie deixa recadinhos assim, ó, na minha Bíblia, tá? É, Então, o vinho, no final, ele pega porque você acha que você tá usando ele e, na verdade, ele está te usando. É mais ou menos a mesma ideia, só que relatada em um versículo diferente, tá? Eu quero ler para vocês mais um pouquinho também a respeito do nosso relacionamento com o vinho aqui, tá? Eu vou ler para você Provérbios 23,
do versículo 20 ao versículo 21, que é o primeiro que eu quero ler para você, só para a gente ter um entendimento um pouco mais abrangente, tá? Provérbios 23, 20 a 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que ele está falando? Gente que só quer festa. Gente que só quer saber de curtir, né? Vamos assar um churrasco e beber até de madrugada. Beleza, no outro dia não aparece no serviço, né? Não aparece no serviço por quê? Porque tá de ressaca. E aí o patrão já, cara, já não tem muito interesse no camarada mais. O cara daqui a pouco perde o emprego. Por quê? Porque não consegue, né, manter a sua disciplina e se deixou levar, né? Literalmente o vinho se tornou aí né, uma pedra de tropeço para essa pessoa, tá? Vamos ler um pouquinho mais do capítulo 23 também, que trata sobre isso. Agora um pouco mais aqui à frente. Seus olhos verão coisas estranhas, quem bebe vinho, né? Sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mar. O que ele está falando? Cara, você vai ver coisa que não existe, você está tão bêbado. Você vai ser como alguém que deita, dorme em meio ao mar. Cara, você vai andar cambaleando. Você vai estar, né, cara, perder o seu equilíbrio, literalmente por estar bêbado. Olha o versículo 35. E ainda dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordei para que eu quando acordarei para que eu possa beber mais uma vez, tá? Então ele está dizendo, cara, você vai ver coisas estranhas, você vai andar cambaleando, você vai levar pancada e não vai perceber, e vai acordar dizendo, cara, vai dormir pensando, quando que eu vou acordar para poder beber mais uma vez? Aqui está relatando um pouco da vida, da experiência de alguém que é dependente de álcool para viver. E essas pessoas existem, talvez você as conheça, eu conheço, já conheci algumas, que eram dependentes de álcool para viver, né? O cara que apanha, o cara que vive cambaleando, o cara que tem problemas e quando ele acorda de manhã para curar uma ressaca, ele já vai mandando outra, né? Então, gente, são coisas sérias com as quais a gente tem que ter sabedoria para a gente não ser levado, né, por essa prática, a gente não ser surpreendido e a nossa vida ser, né, prejudicada nesse sentido. Vamos para Provérbios 31, 4 a 7, também fala um pouquinho sobre isso. Provérbios 31 não é só da mulher, não, tá? Olha só, Provérbios 31, 4 a 7 fala no comecinho aqui, antes de entrar na mulher exemplar, olha o que diz. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam da lei, do que a lei determina, e deixem de fazer a justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. O que ele está dizendo aqui? Cara, o rei, os governantes, se eles começarem a se entregar à bebida, corre o risco deles se esquecerem da sua responsabilidade. É outro perigo da bebida, né, do consumo de bebida, é a gente usar isso como uma muleta para a gente se esquecer das nossas responsabilidades, a gente acabar deixando de fazer o que a gente precisa fazer. E aí fala sobre reis e governantes, né, porque é o contexto, mas poderíamos falar sobre pai, sobre mãe, sobre marido, sobre esposa, né, sobre as nossas responsabilidades. Então, voltando ao nosso texto original aqui, para a gente dar mais uma olhadinha nele, e a gente poder pautar ele antes da gente orar. Então, o texto diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Ele pode gerar problema para você. Então, não é sábio deixar-se dominar, palavra importante aqui, dominar por eles. Isso quer dizer que eu não posso ingerir bebida alcoólica? Não, a Bíblia não condena isso. A Bíblia não condena. A Bíblia condena o exagero. Aí, algumas pessoas que eu conheço, com quem me relaciono, não tem problema nenhum de consumir a bebida alcoólica e manter isso em equilíbrio na sua vida. E nunca tiveram problema com isso. Show de bola. Maravilha. Outras pessoas que eu conheço e amo em Cristo são pessoas que, se tomar um gole, não conseguem parar. E aí, para essas pessoas, a abstinência total é algo que é sábio para que cumpram o que diz o texto. Não se deixem dominar
pelo vinho. A parte mais importante é que você não se deixe dominar, né? A parte mais importante é que você tenha um relacionamento sábio com essa bebida alcoólica. Para alguns, a sabedoria é beber um pouquinho e saber quando parar. Show de bola. Para outros, a sabedoria é nem passar perto, nem chegar perto. Você aplica aí o que faz sentido para você, mas, acima de tudo, não se deixe dominar por isso, né? Não se deixe ser zombado por uma coisa que você acha que você está controlando e de fato está controlando você. E é um detalhe da nossa vida, talvez seja muito aplicável à sua vida, talvez não seja nada aplicável à sua vida porque você não tem problema nessa área, mas é uma das áreas da sabedoria que a gente deve ter muito, muito cuidado, porque de fato é algo que ao longo de tantos anos, né, 3.000 anos, nós estamos lendo um texto de 3.000 anos, ainda é aplicável hoje. Ou seja, nos últimos 3.000 anos, homens e mulheres lutaram com isso, tiveram que, né, realmente achar um equilíbrio. E hoje é o nosso momento de achar um equilíbrio bíblico para que a gente possa se relacionar corretamente com esse assunto. Amém, gente? Vamos orar pedindo sabedoria de Deus nesse sentido? Pai, obrigado porque, de fato, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em todas as áreas, ela nos dá instrução para que tenhamos uma vida de sucesso. Deus, eu oro por essa área específica, que o Senhor nos dê um relacionamento correto, um entendimento bíblico da sabedoria bíblica aplicada, inclusive a essa área das nossas vidas. Entregamos a Ti o nosso dia, Deus, te agradecemos porque, de fato, o Senhor está nos ensinando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos dando uma mentalidade pautada em princípios bíblicos. Eu te louvo por isso, Deus, entrego a Ti o dia dos meus irmãos, o nosso dia que se inicia hoje. Sê conosco, nos abençoa, nos guarda, nos ajuda, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um abraço para vocês aí, Deus abençoe, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.